Seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Hoje a gente vai falar sobre um outro anexo da pele, as unhas. Mas antes, se inscreve no nosso canal e toca no sininho para ativar as notificações. Convido você a ficar comigo durante todo esse vídeo para entender qual é a estrutura das unhas, qual a sua função, também qual tipo de problema ela pode apresentar e como você, que é consultor de beleza e bem-estar, pode orientar o seu cliente, inclusive com dicas para deixar suas unhas mais saudáveis e mais bonitas. Então, se você já gostou de tudo isso que eu vou te entregar nesse vídeo, deixa o seu like e vamos embarcar nessa jornada de conhecimento. Se você está assistindo esse vídeo da Academia da Pele, das duas uma, ou você é um consumidor que tem curiosidade de entender melhor as estruturas da pele que os cosméticos que você usa agem, como elas agem, ou você é um consultor que já decidiu atender no padrão régua alta, tendo aí uma excelência na sua consultoria. Os consultores régua alta, eles entendem que aprender sobre a fisiologia da pele entrega mais autoridade para os clientes deles, eles passam a ter mais argumentos para direcionar a venda dos seus produtos, e quando ele entende que o seu produto não vai resolver o problema daquele cliente, ele tem muito argumento para orientar o que o cliente deve fazer. E um consultor no mercado com esse tipo de conhecimento, ele vale ouro. Esse é o padrão do consultor régua alta. Então, parabéns se você é um consultor e está aqui, porque certamente você já está entre os 5% dos profissionais desse mercado de venda direta de cosmético que entende a importância de ser um especialista em pele. E hoje a gente vai falar sobre mais uma estrutura que é a estrutura de unhas, que na verdade é considerado anexo da pele, é sobre elas que a gente vai falar. Elas também são conhecidas como lâminas ungueais. E o que é isso, né? É o nome técnico da unha, tá, gente? A lâmina ungueal. Ela fica localizada onde? Naquela ponta do dedo sobre um tecido mole, que também é chamado de leito ungueal. Então, as unhas estão depositadas nos leitos ungueais. As unhas das mãos, elas crescem cerca de 3 a 4 milímetros por mês. E a dos pés, de 1 milímetro a 1,5 milímetro por mês. Entendam que pessoas mais jovens têm esse crescimento acelerado por causa do seu metabolismo, que também está a todo vapor. Então, pessoas mais velhas que reclamam que as unhas estão crescendo, principalmente aquela que gosta da unha da mão comprida, e ela começa a dizer, puxa vida, eu devo estar com algum problema, porque as minhas unhas não estão crescendo como cresciam antes. Tem muito a ver com a idade, tá? Você, consultor, já pode estar falando sobre isso, às vezes não tem problema nenhum, é apenas uma questão da idade da pessoa que faz com que seu metabolismo esteja mais lento, portanto as unhas vão crescer mais devagar também. Para a maioria das mulheres, as unhas são um importante adorno estético, então isso precisa ser levado em consideração. Mulheres que têm problemas com unhas fracas, que não crescem, que descamam, né, esfarelam, elas ficam com uma autoestima abalada, porque a unha é um adorno importante, que elas gostam de mostrar bem cuidadas e pintadas também. As unhas são formadas por células queratinizadas que são fundidas. Nós já aprendemos quando estudamos a epiderme que essa camada da pele, epiderme, também é formada por queratinócitos, né, que são as células queratinizadas. Porém, tem uma diferença das células da epiderme para as unhas. As da epiderme, vocês já aprenderam que elas descamam. As unhas não têm essa descamação celular. Essas células são de queratina e elas são compactadas. Então não é para haver ali uma esfoliação, vamos dizer assim, de células mortas nas unhas. Isso não acontece, tá? Bom, a função da unha principal é proteger a ponta do dedo. Imagine você pegando objetos, você usando sapatos fechados. Se a gente não tivesse essa proteção dessa camada de queratina endurecida, protegendo esse tecido mole, imagina como seria difícil a gente executar qualquer tarefa ou mesmo caminhar no dia a dia. Seria, principalmente de sapatos fechados, né? Seria uma tarefa dolorida. Então, as unhas têm, a principal função delas é essa proteção. Elas também melhoram a sensibilidade dessa região das pontas dos dedos.
Já foi feito alguns testes que quando você tem um dedo que por algum motivo ele tá sem unha, ou porque ela foi arrancada, ou teve algum problema ali que precisou, né, ser removida, às vezes um acidente, ela acabou perdendo a unha, a sensibilidade da ponta daquele dedo, ela fica comprometida, a pessoa não sente tão bem quanto quando ela tem a unha, então a unha melhora a questão da sensibilidade também. E ela serve, gente, como uma pinça para a gente pegar objetos fininhos e pequenos, como um alfinete, um grampo de cabelo. Muitas vezes você usa ali a unha como pinça para fazer isso. Aqui eu trouxe duas figuras para vocês entenderem um pouquinho mais a estrutura das unhas, visualmente, né? Porque ela tem várias estruturas. Eu vou destacar duas que eu acho importante a gente cuidar bem. Vou usar o cursor aqui um pouquinho. Eu vou destacar a unha livre, que é a pontinha dessa unha. Em algumas pessoas, como eu, por exemplo, ela é bem rente ao dedo, porque como eu trabalho com estética, eu não posso ter unha comprida. Por higiene, mas principalmente pelo bem-estar do cliente, que se minha unha é comprida, na hora de fazer uma extração de cravos, na hora de eu fazer uma massagem, eu vou machucar o cliente. Então a minha você não vê a ponta acima do dedo. Então eu não vou ter esse problema que eu vou falar para vocês, mas quem tem unha comprida tem sim. Quando você tem a unha livre acima da ponta do dedo, você tem uma maior chance de acumular ali naquela região resíduos do dia a dia, tá? Então não tem nenhum problema se você quer ter a unha comprida, e se você pode ter a unha comprida. Eu, por exemplo, não posso, faz parte da minha profissão ter unhas curtas. Mas você quer ter unhas compridas, não tem problema, apenas eu dou duas dicas. Primeiro, mantenha essa região bem limpa, nem que você tenha que pegar um cotonetinho e passar por ali, mas limpe todos os dias para não acumular resíduo, porque isso pode causar doenças nessa região, tá? E também você pode manter essa unha aparada, ou você lixa de uma maneira que fique num tamanho adequado, para que você não fique com lasquinhas e que corra o risco dessa unha enroscar em algum tecido, alguma coisa assim, e acabar puxando, quebrando, machucando. Então essas são duas dicas, uma por higiene e a outra por bem-estar mesmo, para você não se machucar. Aqui embaixo vou mostrar uma outra região muito conhecida das mulheres, né? O nome científico dela é eponíqueo, mas a gente conhece como cutícula, graças a Deus, né? Muito mais fácil falar cutícula do que eponíqueo. A cutícula, gente, ela tem uma função primária de defesa. Então eu vou dizer aqui para vocês que é um erro remover cutícula. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos as cutículas não são removidas, elas são apenas empurradas para poder ficar mais bonitinho o acabamento na hora que você passa o esmalte. Veja bem, vou explicar aqui uma coisa. Quanto mais você remove a cutícula, mais ela cresce. Eu não tiro cutícula, não tiro. Há muitos anos eu não faço remoção de cutícula. Se você ver minha mão, eu quase não tenho cutícula. Então, por quê? Porque eu não tiro. Se eu tiro, o que o corpo entende? Nós estamos falando de uma estrutura aqui, né? A pele é uma estrutura viva. Ela entende que aquela região ficou desprotegida. Então ela vai dizer assim, produz rapidamente e produz mais resistente. Então vem aquela cutícula grossa. Então lá nos Estados Unidos não se remove cutícula. Na maioria dos países fora do Brasil não se remove cutícula. Isso é uma cultura aqui da brasileira, de tirar a cutícula. A cutícula é defesa. Então, precisa tomar cuidado. Se você tem esse hábito, reveja. Experimenta pedir para sua manicure apenas empurrar. Você vai ver que em 3, 4 meses essa cutícula vai ficar muito fininha. E aí e não vai comprometer o acabamento do seu esmalte, tá? Quando você remove a cutícula, você deixa uma porta aberta para entrada de fungos e bactérias. Se você tem uma resistência mais baixa, um pH da pele mais favorável a essa infestação, você pode ser uma pessoa que sofra com um problema muito comum chamado paroníquia, que é uma doença, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês aqui, para vocês verem os tipos de paroníquia que a gente tem. Aqui desse lado vocês estão vendo a crônica. A paroníquia crônica, ela nem tem tanto a ver a princípio com a remoção da cutícula, tá? Ela tem muito a ver com pessoas que ficam com as mãos constantemente molhadas o tempo todo, então essa umidade favorece a proliferação. Se essa pessoa tá sem cutícula, aí é pior ainda, tá? Mas a umidade favorece a proliferação de micro-organismos, então é interessante que se você é uma pessoa que trabalha muito ali lavando louça, ou fazendo
colocando a mão em panos molhados, então é interessante que você use luvas para prevenir a paroníquia. E ela também pode ser uma consequência da dermatite, e o ideal, quando a gente fala de paroníquia crônica, é que haja um diagnóstico fechado de um dermatologista. Então, se você tá com esse problema inchado, dolorido, deformando ali em 1, 2, 3 unhas, vá num dermato. Isso não é caso para você ficar passando pomadinha anti-inflamatória, você precisa ter um diagnóstico fechado, tá? Do outro lado, a gente vê um exemplo, uma foto de paroníquia aguda. Essa aguda, ela pode ser causada pela remoção da cutícula, por um corte ali, às vezes, né, deu uma barbeiragem ali na manicure, ou você mesmo em casa, tentando tirar a cutícula, se cortou. Irritações crônicas também podem causar, pessoas que roem a unha, às vezes elas têm mania de roer também a pelinha em volta. Tudo isso, gente, pode causar a abertura de espaço para a invasão de micro-organismos e a gente pode ter ali uma proliferação bacteriana. E aí nós vamos ter esse quadro que vocês estão vendo aqui, bem característico de inflamação, né? Região vermelha, que é a da inflamação, inchada, que é uma retenção líquida por causa da inflamação, e com inflamação, formação de pus, que aqui, na verdade, nós estamos tendo uma resposta imunológica do corpo, que é o pus, tá? Então, isso aqui fica extremamente dolorido. Aí tem que ser cuidado e eu sugiro que você tome muito cuidado porque esse tipo de inflamação pode até exigir que você use antibiótico por um período, para que ela não se agrave, tá bom? As unhas que descamam e quebram, fique alerta, porque isso pode ser um sinal de que alguma coisa na sua saúde não está bem. Isso tem a ver com uma dieta pobre em vitaminas, pode ser uma pessoa que está com anemia ou que ela tem um hipotiroidismo e ela nem sabe que ela está com esse problema. Pode ser uma pessoa que está passando por um quadro de estresse intenso, ou por causa de excesso de trabalho, ou porque acabou de nascer um bebê e ela não consegue dormir, não consegue descansar, ou porque perdeu um ente querido e aí veio aquele estresse forte e o estresse altera gravemente, severamente os quadros hormonais que podem levar também a essa fragilização das unhas. Pessoas que sofrem com psoríase, é uma doença dermatológica, então ela acontece na pele, mas ela pode também acometer as unhas. Pessoas que são alérgicas, pessoas que usam esmalte sem intervalo, então ela gosta de ir na manicure toda semana, ao invés de ela tirar à noite em casa o esmalte, deixar a unha ali livre de qualquer substância por pelo menos 12 horas, ela já tira o esmalte na manicure. E aí a manicure remove e já aplica outro. Então isso em longo prazo, dependendo da predisposição, não vai acontecer com todo mundo, mas dependendo da predisposição genética da pessoa, pode acontecer com ela e ela começar a ter uma fragilidade fora do normal nas suas unhas. Suplementos vitamínicos são bons? São, dependendo do caso. Então a pessoa está com esse problema de descamar, de unha fraca que quebra e ela pode escolher um suplemento. O mercado tem suplementos vitamínicos direcionados, inclusive, para fortalecimento de unhas. Ela pode usar, mas se não houver uma melhora em 30, 60, 90 dias de uso contínuo, continua quebrando, continua descamando, precisa de um diagnóstico médico. Porque essa pessoa, ela está ali se autotratando com suplemento vitamínico e ela pode estar precisando de uma suplementação mais forte, ou ela pode estar com hipotiroidismo, aí não é vitamina que resolve, gente, são outros tratamentos. Então, ela pode estar atrasando a solução do problema dela. Então, você como consultor, fica atento, acompanha, não fica todo feliz porque ela já está na 5ª caixa do seu produto e não resolveu o problema ainda. Isso é um problema. Então suspende o uso e manda ela ir a um dermatologista para levantar a causa dessa hiperfragilidade das unhas. Algumas dicas para beleza e saúde das unhas. Usa luva quando você for manusear produtos químicos. É o dia da faxina, ou então eu vou lavar louça. Usa uma luvinha, porque os agentes químicos desses produtos de limpeza, se muito frequentemente colocados sobre a sua pele, depois de um tempo pode desencadear processo alérgico, pode desencadear uma hipersensibilidade e você começar a ter irritação ali na bordinha da unha por causa disso, ali na região logo abaixo da cutícula, tá? Olha uma coisa bacana, hidratar as mãos e as unhas várias vezes por dia, uma coisa tão simples.
Pele bem hidratada, gente, é pele mais resistente. Então, se você vai seguir minha dica aqui, não remover cutícula, começar apenas a empurrar, quanto mais sua pele estiver hidratada, menos as cutículas vão engrossar e menos elas vão crescer, porque elas estão sendo preservadas, não vai haver uma ordem para que seja produzida mais cutícula, porque ela está preservada, depois de um tempo ela vai parar de crescer, já vai ficar ali, fininha, né? Não vai te dar trabalho. E se você estiver hidratando constantemente, mais ainda você vai ter uma cutícula bem acabadinha, tá? Uma alimentação rica em nutrientes vai evitar, né, a carência vitamínica. Usar removedor de esmalte ao invés da acetona, porque a composição do removedor preserva a saúde da unha, a acetona agrava algum problema que você possa ter. Se você tem o hábito de ir em manicure, tenha o seu próprio kit, por uma questão de segurança, tá? A gente não tá julgando ninguém aqui, mas eu acho que seguro morreu de velho, não custa nada você ter o seu kit manicure, leva, e a pessoa vai usar o teu kit em você. Então, o seu risco de contaminação é zero, tá? Então, faça isso. E se você for uma pessoa com uma tendência alérgica, às vezes você nunca teve alergia na unha, mas você tem no corpo, no couro cabeludo, no rosto, qualquer coisa que você passa pipoca, então você já tem uma predisposição para desenvolver alergias. Então, é interessante que você escolha usar esmaltes hipoalergênicos. Glória, como que eu sei que um esmalte é hipoalergênico? Presta atenção, esmaltes hipoalergênicos têm essa designação escrita na sua embalagem. Por quê, gente? Porque para ele ser considerado hipoalergênico, ele foi registrado na Anvisa dessa maneira. Então, um fabricante que tem esse diferencial, até porque esmaltes hipoalergênicos custam mais caro que os que não são, ele não vai deixar de colocar isso na caixa, porque é um diferencial. Então, se você olhou a embalagem do esmalte e não está escrito que ele é hipoalergênico, pode ter certeza que ele não é, porque o fabricante não seria burro de ter um produto hipoalergênico e não divulgar isso na embalagem do produto. Aí ele vai ter que custar mais caro, porque ele tem toda uma formulação diferenciada. E olha a vantagem competitiva desse fabricante. Ele é hipoalergênico, mas ele não avisa ninguém, não está na embalagem, e aí ele cobra X 2 vezes mais do que o outro esmalte, e a pessoa acha que os dois esmaltes são comuns, qual que ela vai querer comprar? Então, não se iluda, se não está escrito na tua embalagem que o esmalte é hipoalergênico, ele não é. Ele pode ser confeccionado com ativos com baixa chance de desencadear processo alérgico, isso é uma coisa. Se você compra de marcas conhecidas e boas, eu te garanto que essa preocupação existe, mesmo que o esmalte não seja registrado como hipoalergênico. Mas se você quer mesmo hipoalergênico, procure marcas que tenham essa chancela, porque daí você fica tranquilo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas todas que eu dei. Sem dúvida nenhuma, se você é um consultor de beleza e bem-estar, você aprendeu agora dicas tremendas para poder compartilhar com os seus clientes. E se você conhece pessoas que são desse ramo de manicure, manda esse vídeo para elas. Eu acho interessante que elas revisem, né, alguns conceitos que provavelmente elas já saibam, ou às vezes até aprendam alguma coisa nova, ok? Parabéns, consultor Régua Alta, porque é isso que você é, se você ficou até o fim desse vídeo. Gostou do conteúdo? É Régua Alta? Escreve nos comentários, hashtag #SouConsultorRéguaAlta, para eu saber quantas pessoas Régua Alta estão acompanhando o nosso quadro Academia da Pele. Bom saber que você faz parte da tribo que está gostando dos vídeos da Academia da Pele. E se você gostou desse de hoje também, deixa seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigado por sua audiência. Espero te encontrar na programação do canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu te entreguei hoje e prospere. Deus te abençoe.